Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao presidente desta casa por nos conceder o espaço na plenária da Câmara para que possamos estar discutindo o que é do nosso interesse e nosso direito. Eu gostaria aqui também de agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde de nós, todos que aqui presentes estamos. Agradecer em nome do presidente a todos os vereadores aqui desta casa, e em especial gostaria aqui de agradecer ao vereador Augusto, ao vereador Dr. Alexandre, que tem nos acompanhado não só neste ano, mas em 2010 estavam presentes. E foi ressaltado na ocasião em 2010, estivemos aqui nesta casa solicitando a participação desses edis juntamente na nossa busca dos direitos que nos cabe, previsto em lei. No entanto, estivemos reunidos com a administração, o qual não resultou satisfação dos servidores. E estamos aqui novamente para os outros vereadores que sindicato, só uma explicação, o sindicato ele não emite convite a nenhum deles para que participe juntamente com a gente na nossa busca das conquistas e nossos direitos. Simplesmente a gente deixa à disposição. A única coisa que o sindicato faz é solicitar esse espaço, o qual nunca foi negado. Então eu quero deixar claro que a gente não tem preferência partidária ou pessoal com ninguém. A gente disponibiliza o momento da presença de qualquer pessoa, seja a população, seja vereador, seja prefeito, seja quem for. É uma satisfação para a gente estarmos recebendo qualquer pessoa nesta plenária, que é uma casa e direito de todos aqui entrarem. Ok? Eu quero agradecer as minhas palavras do vereador Augusto, doutor Alexandre, presidente da Câmara, com relação ao que nos traz aqui, que seria a revisão geral anual dos salários dos servidores. Eu quero só mostrar uma coisinha para todos aqui, que já foi mostrado várias vezes, todo mundo tem conhecimento, mas voltar lá, por exemplo, lá em 2008, né, em campanha política, né, que quando viram esse papel, nossa, que felicidade, a gente vai melhorar o nosso município, né? Vendo aqui, virando a página, o que diz sobre o emprego público, né? O que seria instituído para a nossa categoria? Implantação de plano de carreira para o funcionalismo público municipal, aumento real dos salários, plano de saúde, vale transporte, saiu, com muito custo, mas saiu, vale refeição, cursos de aprimoramento, reciclagem e capacitação para os servidores públicos, plano previdenciário para servidores públicos concursados, criar uma CIPA dentro do serviço público municipal. E isso aqui é mais importante, 14º salário, porque o 13º a gente já é enganado. Então, quando se viu isso, muito bonito o papel, todo o elenco aqui, né? Essa foto que nos trouxe assim expectativas, esperanças de uma melhoria. E ao decorrer, é que nem casamento, ao decorrer conhece a pessoa, tem-se a decepção, né? Poxa, me casei com ela, ou casei com ele, automaticamente é isso.
contrapartida, falar agora sobre o que realmente interessa, que é a revisão geral anual. Nós estivemos, como foi dito já por essa casa, o vereador, que foi protocolada a pauta de reivindicação, obtivemos resposta não satisfatória, dentro da qual já foi passado para algumas pessoas que aqui se fizeram presentes na segunda-feira de manhã, aliás, perdão, às 18 horas. Mas eu gostaria de estar repetindo a resposta do senhor prefeito para a gente, para vocês. Ofício 23, 134, 2012, Divisão, Secretaria. Em 24 de abril de 2012, senhor presidente, em atenção às reivindicações efetuadas por esse sindicato, através do processo 1214-2012, vimos informar que a revisão geral anual do salário dos servidores não poderá ser efetivada, tendo em vista que o município não tem disponibilidade financeira para atendê-la, na medida em que vimos experimentando nesse exercício um déficit orçamentário de aproximadamente 13,5%. Também não poderemos atender as reivindicações referentes à implantação do plano de carreira para todos os servidores, implantação do vale-refeição, criação de indenização de um salário base para aposentadoria por invalidez, concessão de aumento de 10% em 3 parcelas, redução de jornada de trabalho das ADIs e pagamento de horas extraordinárias. Visto que, em virtude da redução da arrecadação, o índice de despesa com o pessoal superou o limite de 95%. Será que é os concursados ou os comissionados? Ou as empresas terceirizadas? Da receita corrente líquida, o que implica em vedação legal para o atendimento de tais reivindicações neste período. No que pertine ao acréscimo de 1/6 ao título do DSR, aqui está DRS, a remuneração dos professores, convém rememorar que tal reivindicação foi objeto de reclamatória trabalhista, que considerou indevida e mencionada a parcela. Indevida porque está sob júdice, ainda não foi totalmente sancionada. Quanto à justificativa de faltas para genitores, servidores que acompanham seus filhos menores em consultas ou internações, entendemos possível e elaboraremos projetos de lei para a implantação desse benefício aos servidores. Isso já pedimos lá em 2010. Quantos anos vai se levar para implantar um projeto de lei para que o servidor, quando for levar o seu filho menor ao médico, tenha o direito de estar recebendo esse dia? Quantos anos? Foi em 2010, já foi protocolado isso. Sendo que nos apresenta, despedimos-nos com protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jacob Saldo, prefeito municipal. Então, por aí vocês estão vendo que realmente não existe um interesse da administração pública em relação ao servidor público. Só vai nos enxergar em 2 momentos: em época de campanha política e quando nos reunimos para reivindicarmos os nossos direitos. Aí somos reconhecidos, somos vistos, somos lembrados. Então, eu quero deixar para vocês. Para tanto, também eu quero recordar aqui sobre a própria proposta da Prefeitura do ano 2010, que fala sobre o Vale-Refeição. Por outro lado, informamos que a concessão do Vale-Refeição está prevista para o plano plurianual do exercício de 2012. Todavia, estamos dispostos a renegociarmos essa data com o sindicato, para, em sendo possível, retroagir a 2011. Quer dizer, eu não sei em que mundo será esse, né? Que mundo será esse? E para complementar, eu só vim dar essa informação. Nós temos aqui previsto o nosso estatuto, o qual consta uma cópia com a administração pública desde a sua fundação, e até mesmo quando o estatuto passou por alterações, ela detém essa cópia. Então fala no capítulo 28 do estatuto, do exercício do direito de greve. Isso aqui está previsto na CLT e na própria Constituição. Artigo 116. A greve consiste na paralisação coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação do trabalho. Artigo 117.
frustrada a negociação, é assegurada o direito do exercício de greve, competindo aos interessados ou à categoria decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Artigo 118. A Assembleia Geral será convocada pelo sindicato, na forma do presente estatuto, para definir as reivindicações da categoria e deliberar sobre a paralisação coletiva do trabalho e a oportunidade de deflagração. Artigo 119. O exercício de direito de greve deverá ser autorizado pela Assembleia Geral, com a presença, esse ponto é importante, com a presença de 50% mais um dos associados em primeira convocação e com qualquer número de associados em segunda convocação. A greve ela pode ser instaurada apenas comigo dentro da Assembleia. Eu mais um, eu mais dois, ou só eu mesmo. Para finalizar, e a determinação, e o artigo 120 finaliza o direito de greve. O sindicato notificará por escrito a Prefeitura Municipal de Alumínio, no prazo de 48 horas, a deliberação da Assembleia que autorizou a paralisação do trabalho. Então, nós estamos amparados, mas como nós com bom senso e pessoas dignas, nós aceitamos um acordo, fizemos, pessoas que participaram da comissão, nós acordamos com a Prefeitura em que se fechasse o quadrimestre que se dá ao final deste mês, para que apresente para nós detalhadamente sobre a receita líquida do exercício de 2011, as despesas com o pessoal do exercício 2011, a receita líquida, a receita orçamentária, perdão, de janeiro até maio, e as despesas com a folha de pagamento de janeiro até maio. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte: nós precisamos desses documentos para que a gente tenha um embasamento legal. Mas o direito de greve está previsto no Estatuto e na CLT. Nós podemos sim, porque a nossa database ela já passou. Isso, se não houve previsão pela administração pública em tempo hábil, que foi tempo suficiente após o protocolo da reivindicação, não é erro nosso, não é falha nossa. Nós estamos aqui reivindicando o que nos cabe e o que nos é de direito. Porém, nós temos que nos reunirmos. Eu conto com vocês de novo para que possa fortalecermos essa paralisação, se caso a resposta for negativa. Não vamos medir esforços, porque é muito interessante que vocês participem, gente. Vocês não estão buscando apenas simplesmente para vocês, mas mostrar para aqueles que não puderam vir, razão qualquer, que o direito está inserido. Uma coisa que está garantido por lei é a estabilidade de emprego. Ele não pode simplesmente, por uma paralisação, querer dispensar funcionários. Não é cabível. Existe toda situação negativa dentro da prefeitura, existe um processo administrativo que tem que ser montado. Uma comissão tem que ser criada. Então eu conto com vocês para que a gente possa dar seguimento e deixar aqui, caso a resposta seja negativa, já vamos deixar afixada uma data para nos reunirmos com data de assembleia para decidirmos o que nós iremos fazer. Paralisar ou não. Eu gostaria de contar com esta casa o apoio de toda a edilidade aqui presente. Obrigado, boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço uso da palavra nos termos regimentais. 10 minutos com a parte, vereador. Bom, gostaria, diante da palavra proferida pelo presidente do Sindicato de Servidores Públicos, vou chamar ele de Pepino porque ele é meu amigo, né? Então eu posso chamar ele pelo apelido do Pepino. Dizer que, da minha parte, Pepino, a gente vai estar junto nesse movimento, né? A gente espera que no final isso acabe com bons resultados.
Eu acho que é importante a participação de todos os servidores. O movimento, a gente sabe que tem lá o provérbio português que mais vale qualidade do que quantidade, mas a gente sabe também que um movimento forte, ele faz toda a diferença. Então, cada um aqui convide, né, o colega de trabalho para que faça uma decisão segura, para que faça uma decisão correta e faça um movimento que possa render bons resultados. E coloque-me aqui à disposição no que for preciso para ajudar, paralisar, e a gente está junto para defender os interesses, né, da população. A gente precisa acabar aí, eu me lembrei aqui, tem muita gente, foi se falado aqui né, que é a questão que não trabalha tal. O que a gente quer acabar aqui é com as tartarugas em cima do poste. Tartaruga em cima do poste é aquele funcionário que está lá porque alguém colocou, porque tartaruga não sobe em poste, não tem asa e as pernas é curtinha. Então nós precisamos tirar esse tipo de gente da prefeitura. Então, coloco o meu apoio e deixo aqui os parabéns aos servidores, por terem a cautela e pensarem na população. Que se fosse um outro tipo de movimento e não houvesse essa preocupação com a população, a gente sabe porque a greve não se deflagrou ainda em razão disso, a Alumínio já estava o caos. Então, parabéns a vocês que estão decidindo de maneira segura e contem com a gente no que for necessário. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a parte. Pois não, vereador, 10 minutos com a parte. Pino falou de ceder aqui o espaço, você não deve nem contar porque é o mínimo que se pode fazer. Mas isso que o Alexandre falou do movimento de greve, eu lembro quando a polícia tenta entrar em greve, a classe patronal, né, que são os patrões lá, eles tentam exercer todo tipo de pressão para não aderir. Então eu me recordo aqui quando Alumínio, por exemplo, dentro de Alumínio parou tinha 4 funcionários à época, e para 2 funcionários e 2 da mesma unidade não parava. Daí Mairim que parava, São Roque não parava, Araçariguama não parava. E apesar do direito estabelecido, que nem o Pino falou, de 1 mais 1, ou só 1, isso enfraquece. Então é importante que se tente mesmo buscar, além da qualidade das pessoas que estão aqui, que estão engajadas, a quantidade. Porque aí sim o executivo vai olhar com, digamos, mais medo, vai olhar com mais respeito a isso daí. A gente procura acompanhar, eu estive aqui em algumas reuniões, é certo que não estive acompanhando com o mesmo, digamos que empenho e ao lado de vocês, como estiveram alguns vereadores dessa casa, mas a gente está aí. Na última lá nós tentamos viabilizar a reunião com o Jacó, que é impossível. Na última sessão, quando se discutia aqui um problema de água do município, convidamos as pessoas que viessem hoje aí também, falamos da necessidade, da quantidade, para receber, e a gente sabe como é chegar 8 horas da manhã lá, para o prefeito não receber, ou naquele dia marcar uma reunião em São Paulo. Então fica aqui, né, a solidariedade aos funcionários permanentes aí, a casa está aberta sempre que o Pino solicitar, e vamos para cima do prefeito, vamos para cima da administração, porque o prefeito não vai atender nenhum de nós mesmo, que é o perfil dele. Boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Nos termos regimentais, eu peço uso da palavra. Pois não, 10 minutos com a parte. Parabenizar o Écio Pinheiro, Pepino, pelas palavras. Pepino que tem sido aí um guerreiro. E antes que a gente seja ouvido lá em cima, na administração pública, e talvez até mal interpretado, o vereador Augusto está incitando a paralisação. Eu quero deixar claro que não é isso, mas eu tenho que fazer uma ressalva aos senhores com relação a essa comissão, com relação a essa resposta do Executivo, que deverá sair até o final do quadrimestre. Eu me lembro muito bem, em 2010, foi montada uma comissão de servidores públicos para que acompanhasse, de 2010 em diante, o acompanhamento dos gastos da municipalidade. E essa comissão teve uma reunião, né, e depois não foi para frente, foi um modo da prefeitura ganhar tempo. Eu tenho certeza que na hora da compra do CAL não tinha nenhum servidor público lá acompanhando os gastos. Então, deixar alerta ao sindicato com relação a esse prazo estabelecido, se isso não foi uma maneira até de ganhar tempo, tem que ficar muito em cima disso, para não esfriar o movimento. Não esfriar, talvez seja uma manobra de tentar dar uma mudada do foco, esfriar a movimentação, e dizer também que, de fato, a adesão da maioria dos departamentos da prefeitura é essencial, é fundamental. São essas as considerações e, no mais, renovando o nosso compromisso com a classe, a necessidade, seja qual for ela, nós estamos aqui. Nós estamos aqui firmes e prontos aí a ajudar no que o sindicato decidir. A decisão não é da Câmara, é do sindicato, dos servidores, mas com certeza nós estamos aí para apoiar. Uma boa noite a todos. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Pois não, vereador.
Pois não. Senhor presidente, conforme o regimento interno, eu peço o uso da palavra. Pois não, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, registrar também que nunca na história de alumínio, nesses 20 anos que nós estamos por completar, chegou a uma situação como essa, de que chegue-se no dissídio e tem que se fazer tal movimento. Eu quero lembrar aqui que na segunda legislatura, que foi o período que o município menos arrecadou, jamais foi necessário fazer isso. Com antecipação, o Poder Executivo, juntamente naquela ocasião, o Poder Legislativo era bem ouvido, inclusive, já tinha tomado todas as providências para que isso não acontecesse. E olha que ainda não era lei, como é a partir de 2003, para que o prefeito tome as providências e dê, no mínimo, o valor da infração. Isso, o mínimo. E, infelizmente, nós queremos aqui até propor uma moção de repúdio ao senhor prefeito por essa situação. Quem perde com isso é o município, uma vez que a classe dos servidores municipais atende principalmente as áreas prioritárias, que é educação e saúde. E da mesma maneira, como no ano anterior nós tivemos até no gabinete, negociando juntamente com o sindicato e com os servidores, a comissão de servidores, nós estamos também à disposição, como sempre tivemos. Estamos aqui também parabenizando o sindicato, os servidores, e como diz os sindicalistas, né, vão para frente que a luta é árdua.